você que nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Voltamos com o programa Filosofando. Hoje nós estamos estudando as preliminares do livro O Espírito e o Tempo. Conforme eu finalizei o bloco anterior, nós estávamos abordando aqui a questão da filosofia espírita ser a doutrina como um todo, a doutrina do futuro, conforme o próprio professor Herculano diz. Mas então você pode perguntar a você, a casa espírita que você estuda, frequenta, se é uma doutrina do futuro, por que nós estudamos agora a doutrina espírita? Por que ela não surgiu muito depois? É o próprio Espiritismo que responde. Na verdade, a revelação espírita surgiu aos poucos com os precursores ao longo da história do pensamento humano, da ciência, da religiosidade, do desenvolvimento da religiosidade e hoje, num corpo de filosofia, né, nós vamos estudando a maneira mais correta de nós acertarmos e focarmos o nosso pensamento na evolução do espírito, do nosso próprio espírito, a caminho de um processo de regeneração, como nós já dissemos em diversas ocasiões. Se você quer saber o que é ser um ser de regeneração, basta consultar ali o Evangelho segundo o Espiritismo, numa passagem importantíssima que é o homem de bem, no capítulo Sede Perfeitos. Muito bem, e para que nós possamos entender essas afirmações e para que elas não pareçam pura ortodoxia ou simples purismo, ou seja, para que entendamos o professor Herculano em suas sábias palavras, façamos referência ao próprio codificador. No livro O que é o Espiritismo, Allan Kardec afirma que toda ideia nova encontra obstáculos, preconceitos. Assim foi com o Espiritismo no começo. Contudo, essa situação permanece até os dias atuais, porque o Espiritismo, como corpo de doutrina, é jovem, como corpo de doutrina. Prossegue Kardec dizendo que, apesar disso, o Espiritismo faz parte dos desígnios de Deus. Ele veio cumprir a lei de progresso da humanidade. E quando o momento é chegado, nada será capaz de detê-lo. O professor Herculano enfatiza ainda o fato de que o aspecto religioso do Espiritismo encontrou maior ressonância por parte da população brasileira. E por quê? Em detrimento da sua filosofia e da sua ciência. E por quê? Eu pergunto mais uma vez. Se considerarmos que o Brasil é um país composto de dezenas de manifestações espiritualistas e religiosas, com milhares de adeptos, realmente o autor tem razão. Kardec define o Espiritismo como, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma filosofia. Como ciência prática, consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Afirma o professor Herculano que o Espiritismo é uma realidade histórica, afirmada por Kardec e seus sucessores, que tem ele o seu passado, o seu presente e terá o seu futuro. No tempo de Kardec, introduziam-se as pessoas numa realidade nascente. Hoje é introduzi-las num processo já definido e também num processo histórico que precisa ser compreendido para reconhecermos que o futuro dependerá do que fizermos com ele, Espiritismo, no momento presente. Por isso que é importante que você também estude história, estude sociologia, tenha pelo menos um conhecimento básico, fundamental disso tudo, para que você possa entender por que o Espiritismo surge naquele momento, em 1857, não antes e nem depois. Por exemplo, sem estudarmos o processo histórico da mediunidade, os estudantes necessariamente flutuarão no abstrato. Até hoje, a mediunidade é incompreendida na sua totalidade. Por ser intrínseca à natureza humana, é confundida com mediunismo e com paranormalidade, até com processo de ódio obsessiva.
Para abranger a sua complexidade, Kardec escreve o Livro dos Médiuns e recebe a colaboração de inúmeros espíritos que nessa obra foram absolutamente didáticos, assim como o próprio Kardec. Acresça-se a esse livro o livro de grande importância também de autoria de José Herculano Pires, que chama-se Mediunidade, Vida e Comunicação. Com ambas as obras, a mediunidade é desmitificada. Desloca-se das brumas do tempo, onde os oráculos antigos se manifestavam por meio de rituais incompreensivos, e chega até nós de forma clara, objetiva e responsável. Não esqueçamos que a própria codificação foi trazida através da mediunidade lúcida, objetiva e responsável de duas irmãs, assim como outras médiuns e outros médiuns, principalmente da Sociedade Espírita de Paris, cujas mensagens psicografadas foram criteriosamente analisadas por Allan Kardec, o bom senso encarnado, segundo a definição de Camille Flammarion. Sobre Camille Flammarion, muitas pessoas desconhecem que ele era um médium, ele era um astrônomo conhecidíssimo no século XIX pelas suas ideias precursoras no seu campo de atuação profissional. Ele foi um médium da Sociedade Espírita de Paris, ele psicografou a segunda parte, uma das partes do livro A Gênese. Ele foi o médium de Galileu Galilei. Daí a importância de um médium ter afinidade naquela sua especificidade de conhecimento com o espírito que vai se manifestar. A mediunidade não vem ao acaso, vem num conjunto de situações e de conhecimentos entre o médium e o próprio espírito comunicante. Mas como nós dissemos, Flammarion chama Allan Kardec de o bom senso encarnado. Flammarion, né? Então, missionário de Jesus de Nazaré, Allan Kardec, espírito escolhido pelo Mestre e preparado através das reencarnações sucessivas, Kardec sempre manifestou-se como defensor da verdade e do bem supremos. Posteriormente à codificação, após a chegada do Espiritismo ao Brasil, o trabalho do médium brasileiro Francisco Cândido Xavier teve relevante importância. Chico Xavier, como era conhecido, psicografou diversas obras no campo da filosofia, da ciência, da religião espíritas. Diversos autores desencarnados manifestaram-se através da sua mediunidade, onde a moral, a ética e a autodisciplina eram constantes. É famosa uma frase do espírito Emmanuel, prestem atenção. Se um dia houver contradição entre a obra do médium Chico Xavier e Allan Kardec, fiquem com Allan Kardec, alertando desta forma que todo médium, por mais cuidadoso que ele possa ser, sempre traz consigo as suas idiosincrasias. Dentre os pensadores do mundo espiritual, o espírito André Luiz tem uma página de sua autoria contida no livro Sol nas Almas, sob o título Defesa da Verdade, que vai muito ao encontro do pensamento de José Herculano Pires e que nós vamos ler para você nesse instante, para que você reflita bastante no que os espíritos disseram para a gente, para nós, na codificação, e esse filósofo Herculano Pires está querendo que nós aprendamos e meditemos, não é? Então vamos lá, Sol nas Almas, Defesa da Verdade. Defesa da Verdade. Companheiros inúmeros asseveram que os postulados ensinados pelo Espiritismo, sendo a verdade, não precisam de defesa. Criaturas comodistas, não obstante bondosas, acrescentam que, sendo a caridade a base em que repousa a terceira revelação, não se deve chocar, incomodar ou advertir a ninguém. A verdade, afirmam, fala por si, não necessita de pessoas que lhes posem a causa. Entretanto, vejamos dois dos grandes princípios que dignificam a vida. Um deles é a educação. Todos sabemos que a educação é realidade inconteste, mas, por isso, não deixa de ter escolas, programas, compêndios, professores
especialistas dinamizando o ensino, sem o que a ignorância contaria com seu império de sombras consolidado na Terra. A educação hoje em nosso país está em profunda crise conceitual e moral. Estejamos atentos quanto a isso. O segundo tópico elencado pelo escritor neste livro chama-se justiça. A justiça existe por si. No entanto, por essa razão, não dispensa tribunais, legislações, juízes e advogados que lhe administrem os recursos, sem o que o mundo jamais seria da animalidade e da delinquência. Certamente que um orientador ou um magistrado não transmitem a instrução e nem aplicam a lei à força de golpes ou a golpes de força, mas se prevalecem da força moral de que dispõem para ensinar e corrigir, clarear e reajustar. Assim também a verdade na doutrina espírita. Ninguém precisa ferir ou impor nesse ou naquele ponto de sustentação doutrinária, mas o espírita tem a obrigação de estudar e de refletir, assegurar a limpidez dos ensinos que abraça e garantir-lhes a difusão clara nos alicerces do discernimento e da lógica. Sem o que, as consciências humanas, mesmo as que estejam sob os rótulos do espiritismo, continuarão adstritas ao fanatismo e à superstição. Não nos cansemos, pois, de trabalhar e servir, mas sem deixar de raciocinar e de esclarecer. Nos próximos programas, continuaremos esse estudo. Aproveitamos a oportunidade para mais uma vez convidar você, sim, você, para que se torne parceiro da Fundação Espírita André Luiz. A Fundação agrega TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Grande parte das equipes que trabalhamos nas emissoras somos voluntários, porém, a FEAL tem equipes de profissionais, por isso você está recebendo este programa em seu lar com a qualidade que você merece. Portanto, convidamos você a fazer parte da nossa equipe. Faça sua contribuição hoje mesmo, ligue para o 0800 12 18 38 e faça parte do Clube Amigos de Boa Nova. E tem mais, com a sua contribuição, você também ajuda a manter os inúmeros internados na nossa unidade de longa permanência. Faça parte e até o próximo Filosofando.